Olá, colegas do SETAC América Latina. Eu me chamo Gustavo Santos, eu sou doutor em Ecologia e Conservação pela Universidade Federal do Paraná e também especialista técnico na área de segurança ambiental na Singenta. Eu tenho trabalhado nos últimos anos na área de avaliação de risco ambiental e eu venho, através desse curso, falar um pouco a respeito dos objetivos de proteção, que é uma etapa inicial da avaliação de risco e fundamental para a conciliação entre a ciência da avaliação de risco e as demandas ambientais da sociedade. A manutenção da saúde ambiental e a conservação da biodiversidade são os principais objetivos da proteção ambiental. No entanto, para garantir que esses objetivos sejam atingidos, é necessário identificar os principais elementos que contribuem para a proteção ambiental, ou seja, é necessário definir o que, onde, como e por quanto tempo queremos proteger algo, e a partir disso, elaborar uma estratégia mais efetiva e direcionada para garantir a preservação ambiental. Os objetivos de proteção são definidos pela sociedade como parte da política ambiental. Existem algumas demandas ambientais que eventualmente se tornam mais importantes, e a estratégia de definição dos objetivos deve refletir essas aspirações da sociedade. Eventualmente, essas aspirações refletem o que está em evidência no momento, e nem sempre o que realmente precisa ser protegido. Por isso, a definição sobre o que proteger deve ser tomada se baseando também na ciência e nas pesquisas relacionadas ao tema. Os objetivos de proteção, eles são geralmente formulados em termos legais usando conceitos normativos como sustentabilidade, integridade, aceitabilidade, entre outros. Mas o uso disso não impede que determinados conceitos específicos da área de conhecimento também sejam utilizados para definir os objetivos. Outro ponto importante é que os objetivos de proteção também devem ser balanceados com outras necessidades da sociedade, por exemplo, a relação entre a preservação ambiental e a atividade agrícola. Existem alguns elementos que compõem os objetivos de proteção que devem estar refletidos na sua elaboração. Dentre eles, podemos citar a biodiversidade, que reflete o conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes na biosfera. Os serviços ecossistêmicos são caracterizados como os serviços que a natureza nos fornece, sendo indispensáveis à manutenção da sobrevivência dos organismos, bem como promovendo a qualidade de vida e bem-estar da sociedade. A saúde humana, dos animais e das plantas que compõem um determinado ambiente também devem estar refletidos na elaboração dos objetivos de proteção. Com isso, a gente consegue observar o quão amplo é esse conceito e o quanto que ele representa para a proteção ambiental. Conforme eu mencionei anteriormente, a definição dos objetivos de proteção é uma etapa inicial do processo de avaliação de risco ambiental. No entanto, a avaliação de risco exige que esses objetivos sejam bem claros e específicos. Conceitualmente, os objetivos de proteção podem ser divididos em dois tipos: os objetivos de proteção gerais e os objetivos de proteção específicos. Esses dois conceitos estão intrinsecamente relacionados, ou seja, eles representam a mesma coisa, mas em escalas de observação diferentes. Nós veremos nos próximos slides que no processo de avaliação do risco, consideraremos sempre os objetivos específicos. Conceitualmente, os objetivos de proteção gerais devem estar refletidos na avaliação de risco através dos objetivos específicos. Enquanto os objetivos gerais tratam de assuntos mais genéricos, como, por exemplo, a manutenção da biodiversidade global, os objetivos de proteção específicos, eles focam em temas que podem ser mais endereçados na avaliação de risco, como, por exemplo, a biodiversidade de aves em um determinado tipo de floresta. Então, os objetivos de proteção específicos podem ser definidos como entidades que precisam ser protegidas. Também podemos considerar os atributos ou funções exercidos por essas entidades, bem como a magnitude dos efeitos sobre esses atributos que podem ser tolerados.
No entanto, essa definição ela demanda um certo nível de conhecimento sobre a entidade para que ela seja considerada cientificamente plausível. Nesta figura, eu trago um exemplo da abrangência dos objetivos de proteção e também como eles podem estar refletidos na avaliação de risco. Consideramos como um objetivo de proteção geral a proteção do ecossistema do rio. A partir disso, identificamos como objetivo de proteção específico a manutenção da população de peixes nesse ecossistema. Para avaliar esse objetivo, contabilizamos a mortalidade de peixes através de um ensaio de toxicidade em uma espécie de peixe representativo. O quanto mais avançamos no nível de detalhamento que um objetivo de proteção pode indicar, fica mais fácil de entender a relação dele com a avaliação de risco. Eu trago aqui alguns exemplos de perguntas que podem ser usadas para direcionar a definição de um objetivo de proteção específico. Nós podemos considerar os efeitos a curto prazo com recuperação aceitável? Podemos considerar um efeito de 10% no indivíduo como aceitável? Estamos interessados em todos os tipos de efeito, mortalidade, reprodução, crescimento, comportamento. Como endereçar o aspecto temporal, efeitos a curto e a longo prazo? E os aspectos espaciais? Qual é a frequência ou probabilidade de ocorrência de um efeito, uma vez a cada 30 anos, por exemplo? Outros aspectos também podem ter impacto na definição dos objetivos de proteção. Determinadas espécies podem ser mais facilmente identificadas para a proteção e por isso apresentam mais relevância, como por exemplo, espécies em extinção ou aquelas espécies tidas como carismáticas. Algumas espécies apresentam distribuição muito ampla e podem ocupar múltiplos habitats, o que torna muito mais complexa a definição do que proteger. Além disso, existem espécies que são consideradas chave na manutenção dos ecossistemas e das cadeias tróficas, como por exemplo uma figueira na Mata Atlântica, que fornece alimento para muitas espécies de aves e insetos. Outro exemplo é a diversidade e a complexidade dos habitats. A forma como os habitats são utilizados pelo homem e por outras espécies são fundamentais na decisão de como protegê-lo. Agora, eu gostaria de mostrar todos os passos para a definição de um objetivo de proteção. Primeiramente, é necessário listar todos os serviços ecossistêmicos relacionados ao tema, o que é importante proteger. A partir dessa lista, identificamos aqueles serviços ecossistêmicos que podem ser afetados por um determinado estressor. Com isso, identificamos quem é a principal entidade relacionada a esse serviço ecossistêmico. E por último, então, desenvolvemos o objetivo de proteção específico. Por exemplo, dentro de uma lista de serviços ecossistêmicos levantados para um determinado ambiente, identificamos a polinização como um potencial serviço ecossistêmico afetado por um estressor. A principal entidade relacionada à polinização é, neste caso, a abelha. Então, a partir disso, definimos então como objetivo de proteção específico a viabilidade das colônias de abelha, que pode ser medido através então do tamanho das suas colônias. Outro exemplo, agora em um ecossistema aquático. Novamente foi feita a lista de serviços ecossistêmicos. A partir dessa foi identificado o fornecimento de peixes para alimentação como um possível serviço ecossistêmico afetado por um estressor. A principal entidade relacionada a esse serviço é a população de peixes. Nesse caso, o objetivo de proteção específico seria então a manutenção da população de determinadas espécies de peixes que servem como um alimento. Agora, eu gostaria de entrar mais especificamente na relação entre os objetivos de proteção e a avaliação do risco. Agora a gente já entendeu como um objetivo de proteção é definido. Então é necessário entender como isso estará refletido na avaliação de risco. Na primeira fase da avaliação de risco, levantamos os dados relacionados à exposição e ao efeito do estressor. O risco, então, ele é caracterizado e quantificado. Caso necessário, esse risco deve ser minimizado através do refinamento nos efeitos, com estudos mais aprofundados, ou refinamentos na exposição através de mitigações. O próximo passo é a comunicação e o manejo do risco. E é justamente nesse momento no qual o objetivo de proteção deve estar refletido para entender se as medidas que foram tomadas são suficientes para que o objetivo seja cumprido. Bom,
Eu gostaria de trazer um exemplo prático da aplicação da abordagem de objetivos de proteção e que está atualmente em vigor no Brasil. Estou me referindo ao Manual de Avaliação de Risco Ambiental de Agrotóxicos para Abelhas, desenvolvido pelo IBAMA. Esse manual, ele fornece todas as diretrizes para avaliação de risco de polinizadores no Brasil, caracterizando quais estudos devem ser conduzidos, dependendo do produto que será avaliado. Ele também identifica os objetivos de proteção para abelhas no Brasil, bem como os serviços ecossistêmicos relacionados a esses objetivos. Por exemplo, quais organismos devem ser considerados, os atributos a serem medidos, a magnitude de efeito aceitável, a escala temporal e espacial. Vamos pegar como exemplo a segunda linha dessa tabela, na qual ela cita promover a conservação dos polinizadores na agricultura e ecossistemas relacionados. O serviço ecossistêmico relacionado a esse requisito legal é a polinização. Os organismos considerados são as abelhas Apis mellifera e as abelhas nativas. O objetivo de proteção específico é a manutenção da viabilidade da colônia. O atributo medido é o tamanho da colônia, vigor e o comportamento de forrageamento. A magnitude do efeito é a redução de 20% em qualquer um desses atributos em relação ao grupo controle. Dessa forma, é possível compreender que essa redução está intrinsecamente relacionada ao objetivo de proteção, que está relacionado ao serviço ecossistêmico e, dessa forma, ao objetivo de proteção geral. Resumindo, nesta apresentação, abordamos sobre os objetivos de proteção, o que proteger, onde e por quanto tempo, a relação entre os objetivos de proteção geral e específicos, os passos para a definição de um objetivo de proteção e, por último, a relação entre os objetivos de proteção e a avaliação de risco. Bom, qualquer dúvida a respeito desse tema, você pode entrar em contato comigo através do meu e-mail. Muito obrigado.